Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve. E hoje nós vamos resolver um exercício de circuitos 2 e vamos trabalhar aqui com análise de malhas em regime permanente senoidal, fazendo um passo a passo aqui de como resolver esse exercício. Pessoal, esse exercício aqui me enviaram lá do Facebook, um amigo meu me enviou como uma sugestão aqui para o canal. Não é um exercício muito simples de se resolver, né? Tem algumas sacadinhas aí, é um exercício com 4 malhas, 3 fontes, é um exercício bem chatinho para ser resolvido. Vamos começar aqui na nossa resolução. Primeira coisa, pessoal, eu vou nomear as malhas, porque ele veio nu e cru assim pra gente. Portanto, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A primeira malha, eu vou chamar essa malha que eu fiz um círculo preto aqui, eu vou chamar de malha 1. Vou colocar o 1 aqui ó, no cantinho, só pra gente nomear, né? Porque depois a gente vai ter que definir as correntes de malha, I1, I2, I3 e I4. A de cima, pessoal, ali eu vou chamar de malha 2. Vou colocar um 2 ali só para indicar a malha. Do lado direito agora a malha 3. Ficou meio sem sentido essa nomeação aí, mas não tem problema, né? A gente está chamando aqui do que deu na telha. Estou usando aqui a lógica do além. Beleza, vamos lá. Malhas 1, 2, 3 e 4 nessa sequência que vocês estão vendo aí. E vejam, agora nós temos que definir as correntes de malha. E eu vou começar pela primeira corrente aqui. Primeira corrente eu vou chamar de I1 na malha 1. É a corrente que está passando na malha 1. Beleza? Vou colocar aqui, ó, corrente I1. Lá em cima, na malha 2, a mesma coisa. Estou definindo elas no sentido horário aqui mesmo. Só lembrando que esses sentidos eles são arbitrários, né? Você pode definir no sentido que você quiser. Na malha 3 é a mesma coisa. Vou colocar aqui ó, a corrente I3, está circulando na malha I3. E na malha 4, pessoal, já tem uma sacada que você tem que ter aqui. E vejam, essa fonte de corrente na malha 4, cujo valor aí é 3 amperes, né? 3 ângulo de zero e 3 é a mesma coisa. Essa corrente, na realidade, o aluno já tem que entender, já tem que sacar que essa corrente aí, essa fonte de corrente, na verdade, já é a corrente de malha, já é a corrente I4. Por quê, pessoal? Qual que é a conclusão, né? Porque, vejam, aqui nós temos um gerador de corrente, correto? E qual que é a propriedade principal de um gerador de corrente? Ele força os terminais, o ramo do circuito onde ele está, a operar com o valor da fonte de corrente, beleza? Ou seja, nesse ramo do circuito aqui, ó, vejam que eu estou marcando em vermelho aqui para você, onde o nosso gerador está contido, conforme vocês estão vendo aí, o gerador está passando por esse ramo, não é? Então, a corrente que está passando aí vale 3 amperes, beleza? E o que é corrente de malha, pessoal? O que é corrente de malha? A definição de corrente de malha é uma corrente que circula por um perímetro da malha que não faz divisa com nenhuma outra malha do circuito. E notem, pessoal, que aqui, esse pedaço que eu marquei em vermelho, agora estou marcando em verde aqui para você, esse pedaço aí é um perímetro dessa malha, da malha 4, que não faz divisa com nenhuma outra malha. E, portanto, nós podemos afirmar, por inspeção aí no circuito, que a corrente I4, que é a corrente que está circulando pela malha 4, vale 3 ângulo de 0 amperes. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou definir a corrente I4 aqui, que na verdade ela não é uma incógnita do nosso problema. Nós acabamos de afirmar, né, que ela vale 3 ângulo de 0 graus amperes, conforme nós acabamos de dizer aqui. Eu vou definir ela aqui ó, na malha, só que reparem que no sentido anti-horário. Por quê? Porque eu estou fazendo jus a esse sentido aqui, ó, o sentido da fonte, só para não contrariar as nossas fontes aqui, beleza? E não tem problema nenhum a gente fazer isso, vocês vão ver que o resultado dá igual do mesmo jeito. Só que como a gente já sabe o sentido dessa corrente, eu já defini ela no sentido correto. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a trabalhar aqui então, porque é um exercício bem chatinho de se trabalhar. Eu tenho, portanto, o que nós temos aqui? Nós temos 3 incógnitas, não é verdade? I1, I2 e I3. I4, na realidade, aí não é uma incógnita, né? Nós acabamos de falar aí, definir o valor de I4, encontramos o valor de I4, e nós temos que trabalhar com essas três incógnitas aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, primeiro de tudo, eu tenho esse circuito aqui embaixo, deixa eu só apagar ele rapidinho, vou dar um copy-paste nesse circuito aqui com umas correntes de malha, só para a gente ganhar um tempinho, não ter que ficar escrevendo isso de novo. Vamos começar a analisar o circuito daqui de baixo. Vejam, agora, pessoal, o que eu vou fazer, né? Uma vez que nós já definimos as correntes de malha aqui do nosso circuito, eu vou colocar as nossas flechinhas de tensões e correntes em todos os bipolos do meu circuito, todos os bipolos ativos e passivos, né? Isso envolve as fontes também, em especial a fonte de tensão que está aí no meu circuito, né? Aquela de 10 ângulo de 0 graus
volts, que está bem aqui no cantinho inferior esquerdo, estou marcando ela aí para você. Vamos começar pelos bipolos ativos, que são mais fáceis de se trabalhar. Começando pela fonte, pessoal. Aqui é o seguinte, ó, qual que é a convenção para bipolo ativo? A corrente, se ele está fornecendo energia, a corrente sai pelo terminal de maior potencial, mas aqui não importa muito para a gente. Eu vou colocar a setinha da tensão, a setinha azul aqui, ó. A setinha azul, ela aponta para o terminal de maior potencial do bipolo ativo e que está fazendo jus exatamente com o que a gente acabou de colocar aqui, né? Vejam, tem lá o terminalzinho positivo. Eu sei que é um gerador alternado, né? Ora a corrente sai por um lado, ora por outro, mas não importa muito. Vamos colocar desse jeito aqui para nossa análise. Setinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Beleza? As fontes de corrente aqui, a gente nem vai precisar colocar essa convenção aí de bipolo ativo. Eu tenho duas fontes de corrente no meu circuito. Por quê? Porque nós não vamos usar ela ao aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, a lei das malhas aqui, né, propriamente dita. Então, eu não vou precisar colocar as flechinhas das tensões nas fontes de corrente. Isso aí não vai me ajudar em nada. Agora, vamos para os bipolos passivos do nosso circuito, que são os mais chatos. E qual que é a convenção de bipolo passivo, pessoal? A convenção, ela é a corrente, ela entra pelo terminal de maior potencial e a nossa flechinha, ela sempre aponta para o terminal de maior potencial. Veja, vamos começar aqui, pessoal, por essa impedância que eu marquei em azul para você no cantinho superior esquerdo, né? O menos J4 que está circulado aqui. Notem, isso aqui já é importante, né? Começando a fazer a análise do circuito. Notem que a única corrente que está passando por essa impedância aí é a corrente I2, e nesse sentido que eu estou desenhando aí para você. Eu vou fazer ela um pouquinho menor para não ficar tão poluído aqui no nosso circuito, tá, pessoal? A corrente I2, quando ela passa por esse capacitor, primeiro que ela passa sozinha, conforme vocês estão vendo aí, né? Tá lá o sentido da corrente I2 declarado aí no meio da malha, né? Da malha 2, enfim. E como que a gente coloca a nossa flechinha da tensão? Flechinha da tensão eu coloco assim, ó. Corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. Só isso que a gente vai fazer por hora. Vamos agora para o canto superior direito, lá naquele resistor de 6 ohms. Vou marcar ali o resistor de 6 ohms para você se identificar. E observem que a corrente por ele, né, por esse resistor, está passando a corrente I3. Vejam, vou colocar a corrente I3 representada ali no circuito, ó. E seguindo a nossa convenção, eu não quero nunca contrariar a convenção. É lógico que em alguns problemas você é obrigado a contrariar, porque o exercício quer ver se você sabe resolver esse tipo de problema, mas aqui isso não vai aparecer. Então a gente vai tentar não contrariar a convenção e vamos colocar a nossa convenção aqui, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. Tá lá a flechinha da tensão, que é a flechinha azul. OK? Beleza. Agora vamos para o miolo do circuito, que é a parte mais chata, digamos assim, né? Vamos começar, pessoal, vamos ver por esse resistor aqui, ó. Esse resistor de 8 ohms que eu acabei de marcar aí no meio do circuito para você. Vejam, notem que eu não sei qual que é o sentido da tensão, o sentido da corrente, as flechinhas aí em si, né, as flechinhas das tensões e correntes. Eu não sei se está da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e não importa muito. Quando eu não sei, o que eu faço? Meu filho, eu chuto o valor e rezo para dar certo. Tô brincando, sempre vai dar certo. Se você fizer a análise certinho, sempre o resultado vai dar correto. O sentido aqui, quando a gente não sabe, o sentido é arbitrário. Beleza? Vamos lá, pessoal. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a tensão aqui, a diferença de potencial, ela está nesse sentido aqui. Ó. Vejam, eu coloquei da direita para a esquerda. Ou seja, esse ponto que eu estou marcando em vermelho aqui para você no circuito, o lado esquerdo, o terminal esquerdo do resistor, é o terminal de maior potencial. Eu estou supondo isso. Simples assim, meu filho, estou supondo. Beleza? Agora, dado esse sentido, nós vamos colocar a flechinha da corrente. E lembra da nossa convenção? A convenção é corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar a flechinha da corrente nesse sentido aqui, ó. Vou colocar da esquerda para a direita. Vejam que aqui eu não estou contrariando a minha convenção, ó. Corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Beleza? Excelente. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que definir quem é a magnitude dessa corrente. Quanto que vale essa corrente? Esse é o ponto agora. E notem que esse ramo do circuito, por onde está passando o resistor de 8 ohms, observem que ele é um ramo
que faz divisa entre as malhas 1 e 2. Perfeito? Ó, ele está fazendo divisa, ele está no miolo das malhas 1 e 2. E, portanto, pessoal, a corrente que vai estar passando por esse resistor aí vai ser uma associação entre as correntes I1 e I2. Isso aí tem que ficar bem claro na sua cabeça. Fechou? E como é que a gente descobre, né, qual é a magnitude dessa corrente? Eu olho para o sentido dessa flechinha rosa aqui. Vejam, nós definimos ela da esquerda para a direita. E agora, pessoal, observem na malha 1. A corrente I1, quando ela passa naquele ramo do circuito onde está o resistor de 8 ohms, que nós colocamos a flechinha rosa, né? A corrente I1, ela passa nesse sentido aqui, ó. Tô fazendo aí a flechinha verde aí na malha 1 para você, beleza? E a corrente I2, pessoal? Olhando para a malha 2 agora. A corrente I2, ela passa nesse sentido aqui, ó. Fiz as duas flechinhas. E observem que a corrente I1 está no mesmo sentido que a flechinha rosa, que é o sentido da corrente que nós definimos aqui, e a flechinha, a corrente I2, a flechinha verde da corrente I2, lá na malha 2, está no sentido oposto da flechinha rosa. E, portanto, nós vamos dizer que a corrente representada aí pela flechinha rosa, ela é dada por I1, que está no mesmo sentido, menos I2, que está no sentido oposto. Ok? Beleza, vou colocar aqui, ó, em rosa, vou dar uma espremida, I1 menos I2. E essas são as partes mais chatas de analisar o circuito, porque depois, ao aplicar a lei das malhas, fica bem mecânico, tá, pessoal? Beleza. Agora, vamos para aqui embaixo, ó, para essa impedância aí de menos J2 ohms, é uma impedância, uma reatância capacitiva, né, se a gente pode dizer assim. Observem que aqui é onde ele quer, é o que ele quer que calcula, na verdade, né? O V0 aí é o fasor que ele está interessado em conhecer no exercício. E observem que esse V0, as polaridades desse V0 já foram definidas. Quando ele coloca aqui um sinalzinho de mais, pessoal, se eu for colocar a minha flechinha, né, a flechinha da tensão, vejam, a flechinha da tensão ela aponta para o terminal de maior potencial. Simples assim. Ele já definiu a polaridade dessa tensão aí para a gente. E agora, para não contrariar a minha convenção, esse é o segredo, observem que eu vou colocar a minha corrente descendo aqui nesse ramo do circuito. Ó. Coloquei lá mais uma flechinha rosa, conforme vocês estão vendo ali. E agora o objetivo é descobrir quem é a magnitude dessa flechinha, né? dessa corrente que está sendo representada por essa flechinha. E como é que eu faço, pessoal? Ora, é simples, é a mesma análise que nós fizemos anteriormente. Ó. Observem que a corrente... Observem primeiro que essa impedância aqui está entre as malhas 1 e 4. Então isso aí vai ser uma associação entre as correntes I1 e I4. E observem que o I1 ele está passando no mesmo sentido da corrente da flechinha rosa, conforme vocês estão vendo aí. E o I4, pessoal, também. Ó, o I4, quando ele passa ali por aquela impedância do miolo do circuito ali, ela está passando no mesmo sentido. E, finalmente, então, dado isso, né, como é que a gente define a corrente representada pela flechinha rosa? Ela vai ser I1 mais I4. Por quê? Porque as duas correntes, elas passam no mesmo sentido e, portanto, elas estão se somando. Eu vou colocar aqui, ó, que a flechinha rosa ela é dada aqui por I1 mais I4. E nós já sabemos que o I4 não é uma incógnita desse problema. Beleza? Excelente. Agora, finalmente, vamos para o último resistor, ou impedância, aqui é uma impedância indutiva agora, né? Puramente indutiva, que eu acabei de marcar em azul aqui para você, ó, vou marcar mais uma vez no nosso circuito, está lá aquele J5, que está bem ali, e vamos, portanto, analisá-lo. Vejam, novamente, né, eu não sei o sentido da tensão e não sei o sentido da corrente. O que eu faço? Eu chuto, simples assim. Eu vou colocar o terminal de maior potencial, para ficar igual ao do outro ali que está do lado, né? Vou colocar da direita para a esquerda. O terminal de maior potencial está aqui no terminal esquerdo dessa impedância. Ok? Vamos lá, pessoal. Dado isso, nós vamos definir a nossa corrente. Vou colocar aqui de novo mais uma setinha rosa. Ó. Colocando aqui bonitinho uma setinha rosa. Opa, e aqui faltou... Beleza. E agora nós temos que definir qual é a magnitude dessa corrente. Vejam que essa impedância está entre as malhas 3 e 4. E vejam, né, que quando a corrente I3 ela passa por esse ramo do circuito, ela passa no sentido oposto, que eu acabei definindo aí, né, na flechinha rosa. Só destacar para você a flechinha rosa aqui mais uma vez, ó. Fiz um círculo verde na setinha rosa, né, na flechinha, enfim. Observem que o I3 está passando no sentido oposto. E o I4, pessoal? O I4 ele também está passando no sentido oposto. Fiz ali duas flechinhas verdes, né, para indicar o sentido das correntes I3 e I4. E
finalmente, dado isso, né, como é que nós definimos essa corrente, então? Ela vai ser menos I3, menos I4. Por quê? Porque as duas correntes, I3 e I4, estão nos sentidos opostos a essa corrente que eu defini aí. E, finalmente, eu vou colocar aqui, ó, essa corrente ela é dada por menos I3, menos I4. Fechou? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a lei das malhas nas malhas que é possível aplicar a lei das malhas. Beleza? E que malha é possível, né, pessoal? Vamos começar a trabalhar aqui, ó. Eu sei que na malha 1, estou fazendo em verde aí para você, é possível aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, ou lei das malhas. E por que eu sei isso, pessoal? Porque nessa malha aí não tem fonte de corrente. Beleza? Por exemplo, né, onde que não seria possível? Ora, na malha 4, eu não consigo aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Por quê? Porque eu tenho uma bendita fonte de corrente aqui, ó, de 3 ângulo de 0 amperes. E eu não consigo aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Porque eu não conheço a tensão e eu não tenho nem como calcular a tensão de uma fonte de corrente. A não ser que o exercício te dê, né? Mas não é o caso aqui. Beleza, vamos por partes aqui. Vamos começar pela malha 1. Vou colocar assim, ó, o 1 aqui no cantinho. E vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E no que diz a lei de Kirchhoff das tensões? Eu vou percorrer a malha aqui em um sentido. Eu vou fazer um traço aqui, ó, tentar um quadrado em si. E qual que é a ideia, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, ó, eu vou percorrer essa malha no sentido horário, por exemplo. O sentido é arbitrário, você pode escolher qual que você quiser, vai dar certo do mesmo jeito. Então eu vou percorrer a malha no sentido horário, que é o sentido da corrente aí, mas isso aí não importa muito. E qual que é a sacada, né? Eu vou percorrer cada um dos bipolos do meu circuito. E se eu encontrar uma flechinha azul, que é a flechinha da tensão, no mesmo sentido em que eu estou, eu vou colocar um sinal de mais na tensão, na diferença de potencial. E se eu encontrar no sentido oposto, eu vou colocar um sinal de menos. E vejam, pessoal, eu vou partir aqui, ó, desse ponto vermelho que eu estou fazendo ali, antes do gerador de tensão, de 10 ângulo de 0 graus, volts aqui, conforme vocês estão vendo. E o primeiro elemento que eu vou percorrer vai ser esse cara. Vamos começar então, ó. Isso aqui vai ser igual, passando pela fonte, né, o gerador de tensão. Isso aqui é igual a 10, ângulo de 0 graus, mais 10. Vou colocar até um mais aqui para a gente deixar isso bem destacado. Isso aqui é mais 10. Ah, Guilherme, posso deixar assim, mais 10, ao invés de escrever 10 ângulo de 0 graus, simplesmente, né, 10 ângulo de 0 graus? Pode, sem problema, é a mesma coisa. Vou deixar assim, ó, 10. 10 é igual a 10 ângulo de 0 graus, beleza? 10. Próximo, pessoal, o próximo é o resistor daqui de cima, ó. Marquei ele para você em preto ali, tá meio poluída a figura, mas não vai ter muito jeito, né? Observem que a setinha está no sentido oposto. E agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar assim, ó, menos 8, né? 8, aqui é a tensão. Quem que é a tensão num bipolo, num resistor, propriamente dito, né? Vai ser 8 vezes a corrente que está passando por ele. Quem que é a corrente, pessoal? A corrente é I1 menos I2. Beleza? E finalmente, o próximo aqui, ó, o próximo é aquela impedância de menos J2 ohms, que está caindo a tensão V0. A priori eu poderia colocar ali menos V0, né? Tem uma setinha, está no sentido oposto, a flechinha azul está no sentido oposto, que eu estou percorrendo a malha. A priori eu poderia colocar menos V0, só que eu vou escrever, né, o V0 em função da lei de Ohm aqui. E como é que a gente faz isso? Ó, isso aqui vai ficar, tem que abrir um parênteses, fica meio esperto, menos J2, vezes a corrente. Quem que é a corrente? I1 mais I4. Vou colocar assim, ó, I1 mais I4. E isso aqui, fechou a malha, né? Isso aqui tem que ser igual a 0, fechando a lei de Kirchhoff das tensões. E aqui, pessoal, cabe uma observação, ó. Vejam, olhem para esse trecho do circuito. Isso aqui é importante deixar bem claro, porque muita gente erra em coisas assim. Vejam, ó, esse menos que eu estou marcando aqui para você é o menos da fórmula. Por quê? Porque a flechinha estava no sentido oposto. Então a gente tem que representar isso com um sinal de menos, beleza? E esse outro menos aqui, ó, é o menos da impedância. A impedância é negativa, né? É um menos J2, beleza? E lógico que menos com menos aí vai dar mais, só que tem que colocar esses dois menos aí indicando, né? Porque senão o seu cálculo vai dar errado, beleza? E agora, pessoal, aqui é a álgebra, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que isolar as correntes I1 e I2. E como eu vou resolver esse probleminha aqui no MATLAB,
eu vou colocar isso aqui num sisteminha matricial. Então nós vamos montar um sistema linear em função dessas três correntes, querendo ou não, né? Correntes I1, I2 e I3, uma vez que o I4 eu já tenho o valor de I4. E agora, ó, se você desenvolver essa equação, eu já fiz isso para a gente não perder tanto tempo, né? Porque aí é álgebra, não tem muito o que fazer. Você vai chegar na seguinte expressão, ó. Isso aqui vai ser igual a isso. Vamos lá. Menos 8 mais J2. Vou escrever aqui, ó. Menos 8 mais J2. Desenvolvendo essa expressão, você tem que chegar nisso aqui que eu vou marcar para você agora, ó. Que multiplica I1 mais 8 vezes I2. 8 vezes I2. E isso aqui é igual a menos 10 menos J6. Vejam que aqui nós temos uma equação, digamos assim, né, em função de I1 e I2. E vejam que na equação de cima apareceu o I4 aqui, né? Só que o I4 nós já tínhamos o valor. Eu vou deixar até representado aqui, ó. O I4, ele vale quanto? Ele vale 3 ângulo de 0 graus amperes. Esse é o valor de I4, que nós justificamos, né? Eu gastei um tempinho justificando aí o porquê que ele valia isso aí. Beleza? E notem que nós temos aqui uma equação em função de I1 e I2, as duas correntes fasoriais aqui. Beleza, vamos continuar a nossa análise, pessoal. Vamos lá, vamos continuar a nossa análise aqui. Vou dar um copy-paste no nosso circuito, ele é bem grandinho, mas eu tive que desenhar ele grande aqui para explicar, né? Desenhar todas essas tensões e correntes aí, enfim. Agora vamos para o nosso próximo passo, que é bem chato, pessoal, porque vejam, ó, se eu olhar agora para cada uma das malhas, para as outras malhas individualmente falando, eu não vou conseguir aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em nenhuma delas. Por quê? Porque, por exemplo, né, vamos olhar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar um caminho verde aqui mais uma vez. Vamos olhar para a malha 2, que eu estou fazendo um círculo aí para você ó, se identificar. Na malha 2, pessoal, eu tenho uma bendita fonte de corrente, que é essa corrente aqui, ó, essa fonte de corrente. Então eu não consigo aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E a mesma coisa acontece, pessoal, na malha 3. E como eu já havia comentado, na malha 4 é a mesma coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar uma outra solução. E a boa notícia é que a lei de Kirchhoff das tensões, ela vale para um laço também. Né? Laço... ela vale para malhas, lei das malhas, e também vale para os laços. Só lembrando que a malha é um caso particular de laço. Vale para um caminho fechado de uma maneira geral. E o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para esse circuito aqui e encontrar um caminho fechado, né, que não tenha fonte de corrente. Essa que é a sacada, que é a ideia da supermalha, né, que nós vemos lá em circuitos 1. E vejam, pessoal, só tem um aí. Eu acho que um caminho fechado apenas que eu consigo, né, traçar um caminho fechado que não tenha fontes de corrente, que é esse aqui, pessoal. Ó. Vou fazer ele em verde aqui para você, ó. Vou tentar pelo menos fazer em verde. Vamos ver se vai ficar retinho, bonitinho, ó. Vou fazer aqui, deixa eu ver. Vou fazer todo o caminho aqui só para você ver, ó. Se você olhar com força para esse caminho destacado em verde, por esse caminho aqui, ó, nós não temos nenhuma fonte de corrente. E aí nós conseguimos, portanto, aplicar a lei das malhas, né? Porque não tem fonte de corrente. As duas malhas de cima, né? As malhas I2 e I3, esquecendo esse ramo aqui do meio, ó, por onde está passando essa fonte de corrente. Beleza? Tá bom, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou percorrer esse laço. E vou colocar o sentido aqui, ó. Vou percorrer no sentido... só para ser diferente, vamos fazer o seguinte, vai. Vamos percorrer no sentido anti-horário agora. Coloquei as flechinhas ali, ó. As flechinhas indicando o sentido que nós vamos percorrer essa malha. E a mesma coisa, né? Se eu encontrar uma flechinha azul da tensão no mesmo sentido em que eu estou, coloco o sinal de mais, e se for no sentido oposto, coloco o sinal de menos. Beleza? Vou colocar aqui, ó, supermalha, vou chamar de SP, tá bom? De supermalha, digamos assim, que são as duas malhas. Vamos começar, pessoal, antes dessa impedância capacitiva aqui, ó. Vou fazer um pontinho vermelho ali no circuito, ó. Estou antes daquela impedância. E agora, o primeiro elemento que nós vamos percorrer é essa impedância aqui. E vamos escrever, então, né, essa equação. Isso aqui vai ficar... eu vou colocar assim, ó, mais, porque a setinha está no mesmo sentido em que eu estou, mais, agora não tem jeito, ó, menos J4, que é o valor da impedância, vezes quem? Vezes a corrente, que é a corrente I2. É a corrente que está passando por ela, é um valor de tensão,
logicamente. E agora vamos para o miolo do circuito ali, para a resistência de 8 ohms. Eu sei que está ficando bem poluído, pessoal, mas espero que você esteja entendendo aí. E agora vai ficar menos, no sentido oposto, menos 8, que multiplica quem? Que multiplica, deixa eu ver, I1 menos I2, que é a corrente que está passando por esse resistor. I1 menos I2. O que mais? Agora a impedância J5, está aqui, destacando ela para você aí no circuito. Isso aqui vai ficar menos, novamente, né? Menos J5, que multiplica menos I3 menos I4. Não pode esquecer esse menos aí, pelo amor de Deus, senão dá pau, erra aí praticamente, né? E vamos ver quem que está faltando. O último valor é esse resistor aqui, né? Que está compondo essa super malha, que é o resistor de 6 ohms, setinha no mesmo sentido, e portanto isso aqui vai ficar mais 6 vezes. Quem que é a corrente que está passando por ele? É o I3. A corrente é I3. E isso aqui, vamos ver, isso aqui é igual a 0. Beleza, está pronto. Vejam que novamente nessa supermalha, nesse cálculo, né, apareceu a corrente I4. Esse I4 aqui vale 3, ângulo de 0 graus amperes. Está lá o valorzinho manjado. E novamente, pessoal, se você desenvolver essa equação, você vai chegar na seguinte expressão, pessoal. Vejam, isso aqui vai dar menos 8 I1, menos 8 vezes I1, mais, agora eu vou abrir parênteses aqui, 8 menos J4, 8 menos J4, que multiplica I2, mais, abro parênteses agora, 6 mais J5, 6 mais J5, que multiplica I3, e isso aqui é igual a menos J15. Vou deixar assim, menos J15. Beleza, está feito aqui a nossa segunda análise, está aqui a nossa segunda equação do nosso sistema de equações. E só lembrando que nós precisamos de 3 na realidade, né? Ah, Guilherme, por que 3? Simples, porque eu tenho 3 incógnitas e se eu não tiver 3 equações independentes, eu não consigo resolver o meu problema. Ok? Beleza. E agora buscamos, né, acabamos de resolver a segunda e vamos em busca da terceira. E observem, pessoal, que agora eu não consigo mais aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em nenhuma malha ou laço do circuito. E eu preciso arrancar mais uma equação daí desse problema. E da onde que ela sai? Tá na cara. Vejam, vamos olhar com força para essa fonte de corrente aqui do meio. Vejam que o valor dessa fonte de corrente é 4 ângulo de 0 graus amperes. Só, pessoal, que por outro lado, observem que essa fonte de corrente está entre as malhas 2 e 3, não é verdade? Então, a corrente que está passando aí nesse ramo, que eu já sei o valor, que vale 4 ângulo de 0, é uma associação entre as correntes I2 e I3. E vejam que aqui ele já definiu, né, a fonte de corrente, ela força os terminais do circuito, onde ela está, a operar naquele sentido e com aquele valor. E aqui eu já acabei de definir aqui uma flechinha rosa, indicando o sentido que a fonte de corrente está operando, né, de baixo para cima. Só, pessoal, que por outro lado, eu consigo escrever esse valor aí em função das correntes de malha, no caso aqui de I2 e I3? Claro que eu consigo, né? Isso aqui, quanto que vai dar? Vejam, observem que nesse ramo do circuito, onde está a fonte, eu tenho duas correntes passando. O I2, quando ele passa descendo. É só olhar para o sentido de I2 ali, ok? E o I3, pessoal, quando ele passa subindo, conforme está aí. E, portanto, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que essa corrente aí, na realidade, ela vale I3 menos I2. Beleza? Vou escrever aqui, então. Vou escrever o valor dessa corrente. Isso aqui é I3 menos I2. E agora, o que vocês acham que eu vou fazer, pessoal? Ora, se I3 menos I2 é a corrente que está passando por esse ramo do circuito, e nesse ramo do circuito eu tenho um gerador de corrente, portanto eu posso concluir que I3 menos I2 é igual a 4 ângulo de 0 graus amperes. E essa é a terceira equação do nosso sisteminha. É a mais fácil, eu diria, tá? É a mais fácil de se trabalhar. Vamos escrever aqui, que eu vou colocar assim, menos I2 mais I3, e isso aqui é igual a 4. Vou colocar só 4 para a gente não confundir. Beleza, pessoal. E tá pronto agora, né? Agora acabou o problema de circuitos. Agora o problema é matemática. Vejam, eu vou pegar a nossa primeira equação lá em cima. Deixa eu pegar ela aqui rapidinho.
Peço um pouquinho da paciência de vocês aqui. Vamos pegar a primeira equação, está aqui a primeira equação. A segunda equação, está aqui a nossa segunda equação. E finalmente a terceira equação, e daqui a pouquinho a gente chega lá. Deixa eu ver, está aqui a nossa terceira equação. Vejam, pessoal, com essas três equações, eu posso montar um sisteminha matricial. Agora, se você está resolvendo esse problema na unha, vamos assim dizer, né, não vai ter muito jeito. Você vai ter que isolar uma equação na outra aí e tirar o resultado. Tá bom? Não tem muito o que fazer. Tem que ficar brincando com álgebra. Pegar o I1, isolar o I1 na equação 1, por exemplo, substituir na de baixo, até que você tenha uma equação com uma única incógnita, né? Dá para fazer? Claro que dá. Só que aqui, pessoal, eu vou usar o recurso computacional. O que eu vou fazer? Eu vou montar um sisteminha de equações e vou jogar lá no MATLAB. Usar a regrinha de Cramer só para a gente resolver esse problema com mais facilidade. Mas pronto, ó, depois que o sistema está assim, montado dessa forma, se você quiser resolver ele na mão, é só manipular algebricamente as expressões e tirar os valores considerados aqui. Só, pessoal, que nós vamos resolver pelo método matricial. Vamos lá. Vamos, então, vejam que aqui, na realidade, em essência, nós temos equações em função de três correntes, I1, I2 e I3. Só que vamos colocar essas equações aí de uma forma mais agradável, só para espelhar lá na matriz. Vamos lá, vamos escrever a equação 1 primeiro, né? A equação 1, pessoal, ela vai ser escrita da seguinte forma, ó. Eu vou colocar assim, ó, I1 mais I2 mais I3, né? Os coeficientes aí que multiplicam I1, I2 e I3. Só que aqui, pessoal, observem que na equação 1, eu vou chamar elas aqui de 1, 2 e 3, ó, só para a gente não ficar tão confuso. Ó. 1, 2 e 3, as três equações. Beleza. Olhem agora para a equação 1. Notem que o I3 não aparece na equação 1. Então, pessoal, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó, mais 0 vezes I3. Beleza, nós fizemos brotar a corrente I3 aí, mas não tem problema. Ó. Isso aqui é igual a menos 10. Vamos lá, menos 10 menos J6. Por que eu estou fazendo isso? Para ficar mais claro na hora de passar lá para a matriz. Só remoldando, né, remodelando as equações. Bom, a corrente I2, observem que ela está em função aí dos nossos três parâmetros, então eu nem vou mexer na equação de I2 aqui. Está aqui bonitinha a equação I2, ó, ela tem a equação I2, não, a equação 2, perdão, né? Vejam que nós temos aí I1, I2 e I3, e agora, finalmente, na equação 3, observem a equação 3 aqui, pessoal, a equação 3, ela não tem quem? Ela não tem o I1, se vocês observarem, né? Ela não tem o I1. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar o I1 aí. Na realidade, a gente pode colocar assim, né? Isso aqui é 0 vezes I1, 0 vezes I1, deixa eu melhorar um pouquinho esse I1, que está bem ruim. 0 vezes I1, menos I2 mais I3 é igual a 0. E pronto. Vejam que, igual a 0 não, igual a 4. E vejam que agora nós temos três equações com os nossos três parâmetros. Eu consigo espelhar isso para um sisteminha matricial. Como é que vai ficar esse sistema matricial, pessoal? Vamos lá, vamos escrever ele aqui embaixo. Ó. Isso aqui ficou menos 8 mais J2, olhando para a primeira equação, que é a primeira linha da matriz, né? 8 e 0. Segunda linha agora, ó, segunda equação, equação 2. Menos 8. Deixa eu ver, 6 mais J5, não, 8 menos J4. 8 menos, deixa eu melhorar aqui, 8 menos J4. E a última é 6 mais J5, né? 6 mais J5. E finalmente a última linha é 0, menos 1 e 1. 0, menos 1 e 1. Perfeito. Vamos fazer aqui os delimitadores da matriz, só para ficar bonitinho. Isso tudo aqui, ó, multiplica o vetor coluna, que está carregando as minhas incógnitas. Quem são as incógnitas, pessoal? I1, bem tranquilo, né? I1, I2 e I3. E isso aqui tem que ser igual ao vetor que carrega aqui os valores independentes, né? Quem que são os valores independentes? Menos 10 menos J6, menos 10 menos J6, menos J15 e 4. Deixa eu só confirmar se esses são os parâmetros mesmo, porque às vezes a gente acaba errando em cálculo aqui, né, pessoal? Vamos lá. Menos 8 mais J2, 8, 0.
menos 8, 8 menos J4, 6 mais J5, 0 menos 1 e 1, menos 10 menos J6, menos J15 e 4. Perfeito. Beleza, pessoal. Agora, esse é o sisteminha matricial. Acabou o problema de circuitos. Só queria deixar isso claro. Agora o problema é de matemática. E como é que a gente resolve isso? Aqui, pessoal, para o recurso computacional, nós vamos usar a regrinha de Cramer. Beleza? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar essa primeira matriz aqui, ó, que é a matriz dos coeficientes, conforme vocês estão vendo aqui, é a matriz de impedâncias, né, se for de uma maneira mais geral. Eu vou chamar essa matriz aqui de M. Então, como eu sempre faço aí, se você acompanha os exercícios, pessoal, que eu resolvo aqui no canal, eu sempre faço assim, inclusive usando essa mesma nomenclatura. Beleza? Beleza. Além dessas matrizes, dessa matriz M, eu vou declarar mais uma matriz aqui que eu vou chamar de M1. E por enquanto, pessoal, peço sempre que você não copie essa matriz M1, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas modificações nela. O que eu vou fazer? Eu vou dar um copy-paste na matriz M e vou colar aqui no lugar da matriz M1. Deixa eu dar uma melhorada aqui rapidinho. Beleza, aqui coube, legal. Beleza, vou fazer exatamente a mesma coisa com uma nova matriz, que é a matriz M2. Vou fazer aqui, ó, M2. Matriz M2. E, finalmente, na verdade eu falei mais duas matrizes, não, mais três matrizes, né? Eu vou declarar as matrizes M, M1, M2, M3. E, portanto, serão 4 matrizes, né? A matriz M mais 3. E agora eu vou colocar aqui a matriz M3 e aí a gente vai finalizar daqui a pouquinho. Vamos lá, M3 é igual a isso aqui. Beleza, agora o que nós vamos fazer, né? Deixa eu mudar de página para ganhar uma página aqui rapidinho. Ok. Pessoal, agora vejam o que eu vou fazer. Ó. Da matriz M1, eu vou apagar a primeira coluna. Da matriz M2, eu apago a segunda coluna. E da matriz M3, eu apago a terceira coluna. Beleza? Excelente. Agora, pessoal, vejam. O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar os valores independentes aqui do meu sistema, que é menos 10, menos J6, né? Menos J15 e 4, e eu vou copiar na primeira coluna da matriz M1, na segunda coluna da matriz M2 e na terceira coluna da matriz M3. Vamos fazer isso? Ó. Da primeira coluna da matriz M1, menos 10, menos J6, fazendo em vermelho aí o destaque para você, menos J5 e 4. E a mesma coisa aqui, ó. Vou dar um copy-paste para a gente não perder tanto tempo nesse copy-paste aqui, simplesmente, né? Em copiar esses caras, ó. Na segunda coluna da matriz M2 e na terceira coluna da matriz M3. E nós vamos ficar com o sisteminha, conforme vocês estão vendo aí. Beleza? Então eu tenho aqui 4 matrizes, né? M, M1, M2 e M3. E agora, pessoal, como é que eu faço para encontrar as correntes? As correntes, elas podem ser encontradas de uma maneira muito simples. Ó. Quem que é a corrente I1, pessoal? A corrente I1, ela vai ser dada pelo determinante da matriz M1 dividido pelo determinante da matriz M. Beleza? Essa é a corrente I1. Quem que é a corrente I2, pessoal? A corrente I2 é só fazer a analogia, né? É o determinante da matriz M2 dividido pelo determinante da matriz M. Bem tranquilo, é só fazer a analogia mesmo, né? E finalmente o I3, quem que é o I3, pessoal? O I3 é o determinante da matriz M3 dividido pelo determinante da matriz M. Ok? Beleza. Agora, pessoal, se você quisesse calcular esses 3 valores aqui, à vontade, meu filho. Só que vamos, de fato, olhar para o que ele está pedindo nesse problema, não é verdade? Porque eu só vou buscar o que ele está pedindo, não vou calcular coisas a mais aqui. E notem o seguinte, ó, vamos voltar para o circuito agora. Observem que no circuito ele quer o V2, não é verdade? Ó, ele quer aqui ó, essa tensão V2. Vejam. Agora, essa tensão V2, pessoal, observem que, na realidade, ela está dependendo de quem? Se eu aplicar a lei de Ohm, tensão V2 não, eu estou viajando, eu estou olhando para o menos J2 ali, estou falando tensão V2, é a tensão V0, perdão, tensão V0. Pessoal, essa tensão V0 que está aí, ela depende de quem? Ela depende da impedância, logicamente, e ela depende da corrente, né, que está passando pela impedância. E observem que a corrente aí, pessoal, ela é dada por I1 mais I4. Ela não depende nem de I2 e nem de I3. Não é verdade? O I4 eu já tenho, só lembrando. Ou seja, no final das contas, quem que a gente está precisando encontrar aqui? É o I1. Se nós encontrarmos a corrente I1, nós encontramos a tensão V0. Beleza?
Então, pessoal, vejam, ó, que todos esses cálculos aqui foram mostrados e etc. Mas, no fim das contas, eu só vou precisar calcular essa corrente aqui, ó, a corrente I1. E é isso que nós vamos fazer exatamente agora. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos para o MATLAB aqui. Eu já tenho todos os cálculos já pré-estabelecidos no MATLAB para a gente não ficar perdendo tanto tempo. Então, ó, eu declarei lá a minha matriz M. Pode olhar aí no seu caderno e ver que esse resultado aqui bate exatamente com o que nós colocamos ali na nossa folhinha digital. E eu tenho a matriz M1. Eu só declarei essas duas matrizes. Por quê? Porque se você observar, né, a corrente I1, ela depende da matriz M1 e da matriz M. Ela não depende de M2 e nem de M3. Beleza? E é isso que nós vamos calcular agora. Como é que eu calculo o I1, pessoal? O I1, vou chamar de I1 ali, ó. Ele vai ser igual ao determinante da matriz M1 dividido pelo determinante da matriz M. E se eu fizer esse cálculo, isso aqui vai dar, tá aí o valor da corrente I1. Beleza? Excelente, pessoal. Deixa eu colocar... Eu acho que eu nem escrevi esse cara, não, escrevi sim. Vamos lá, vamos escrever esse cara no nosso caderninho aqui, ó. Isso aqui é 0,2828, 0,2828, menos J, 3,6, menos J, 3,69. Ó, os engraçadinhos aí vão entender. Mas tudo bem. Isso aqui dado em amperes. Beleza, pessoal. Agora, vamos lá. Ó. Vamos olhar para o circuito aqui. Nós já temos a corrente I1, né? Deixa eu pegar o circuito aqui rapidamente. Peço aí mais um pouquinho a paciência de vocês. Vamos dar um copy-paste nele e colar ele ali embaixo para não ter que ficar voltando toda hora. Deixa eu ganhar uma página aqui. Beleza. Ok. Agora, pessoal, olha, a gente já praticamente matou o problema, né? Porque eu acabei de descobrir o valor de I1. Deixa eu dar um copy-paste no I1 aqui também, que nós acabamos de calcular. Agora, eu vou usar o recurso computacional aqui para a gente não perder tanto tempo. Vejam que interessante aqui, ó. Eu acabei de calcular o I1, não acabei? Acabei de calcular o I1. Beleza, só que quem que é a corrente, na realidade, que está passando por essa impedância onde eu quero conhecer o valor da tensão, né, que é o V0 aí? É I1 mais I4. Agora, pessoal, vejam, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar o recurso computacional mais uma vez aí para resolver meu problema. Eu vou chamar de I0, só para a gente definir aqui, né, de fato, a corrente que está passando por essa impedância aí. Ó. E quem que é o I0? O I0 ele é igual a I1 mais I4. Beleza? E dá para somar de cabeça, né? Quem que vale o I0, pessoal? O I0 ele vai ser, o I4 ele vale 3 ângulo de zero, que é simplesmente 3, só tem parte real. E somando 3 nesse número aqui, ó, no I1, quanto que dá? Vai dar 3,2828 menos J3, menos J3,6069. Beleza? Beleza, pessoal. Agora encontramos a corrente, né, em função aí de I1 e I4, que é a corrente que está passando pela nossa impedância. E agora, para a gente calcular a tensão, para resolver aí matar o problema, nós temos que aplicar lei de Ohm. É simples, né? Lei de Ohm nessa impedância aqui de menos J2 ohms. E, portanto, vamos fazer isso. Ó. Quem que vai ser o V0? O V0 ele vai ser igual a menos J2 que multiplica I0. E agora eu não vou fazer essa conta não, vou lá no MATLAB para resolver. Vamos lá, vamos definir as correntes, né? I0, quem que é o I0? I0 é igual a I1 mais 3. Beleza, tá lá o resultado, 3,2828 e o 69 que tá ali. Beleza? Quem que é o V0, pessoal? O V0, vou colocar aqui, ó, V0, ele é igual a... eu defino assim, né? Menos 2J, aqui no MATLAB, ó. Menos J2 vezes o I0. Vezes o I0. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Ah, eu chamei de IO, perdão. Deixa eu ver. Isso aqui é IO. Beleza, deixa eu colocar aqui, ó. V0 vale isso aqui. Esse é o valor de V0, pessoal. Tá aí, né, o cálculo de V0, que dá menos 7,2138. Deixa eu passar ele para o nosso número aqui, ó. Menos 7,2138 e menos J 6,5655. 5655. Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. 5655. Beleza.
Isso aqui, a priori, já está calculado, né? Esse aqui é o valor de V0 que nós acabamos de obter. E para finalizar, pessoal, a gente pode pegar esse número aqui e obter ele em coordenadas polares. E para isso, deixa eu pegar minha calculadora. Está aqui a minha calculadorazinha, deixa eu trazer ela para a nossa tela aqui rapidinho. Vamos passar esse cara aí para coordenadas polares, né? Como é que a gente faz? Vou dar um Shift Pol, entro com parte real e com parte imaginária. A parte real, ela vale, deixa eu ver, menos 7,2138. Agora eu dou uma vírgula, Shift vírgula, menos 6,5655. 5655. Parte real e parte imaginária. O módulo deu 9,75 e a fase deu, vamos ver, menos 137,69 aí de novo, cara. Puta merda, viu? Tudo bem, vai, deixa o 69 quieto aí. Então isso aqui, pessoal, dá o quê? Dá 9,754 aproximadamente, né? 754, vou pegar 3 casas decimais, com uma fase de menos 137,7. Isso aqui em graus volts. E aqui cabe uma observação. Alguns livros, eles vão representar esse número aqui, esse menos 137,7 graus, como 222, alguma coisa, acho que 0,3, alguma coisa assim, positivos. E esses números, né, o menos 137,7 e o mais 222,3, é o mesmo número, tá, pessoal? É a mesma fase. Por quê? Porque o que a calculadora vai fazer, né? Se eu pegar lá o meu ciclo trigonométrico, pegar aqui só para... Isso aqui cabe uma explicação porque ela é bem interessante. Vejam, a calculadora ela calcula a fase em relação ao valor de x aqui, enfim. E vejam, o menos 137, alguma coisa, ele está mais ou menos aqui, ó. Se eu vier pelo semiciclo negativo, digamos assim, ó, se eu fizer esse caminho aqui, né, que é o que a calculadora faz, ela vai pegar o menor caminho, enfim, eu vou ter lá os menos 137,7 graus, que é a mesma coisa. Beleza? Se eu vier por baixo no ciclo, né? Agora, se eu vier por cima, que eu vou fazer agora, ó, se eu vier por cima, eu vou ter os 222,3, se não me falha a memória, alguma coisa assim. E tal que, se você somar esses dois ângulos, que é a prova de que está correto, né? Somar em módulo, eu diria, tá bom? Você vai ter os 360 graus, que é a volta completa do ciclo trigonométrico, os 2π, tá bom? Beleza, pessoal. Por essa aula, nós paramos por aqui, né? Eu consigo representar esse cara aí também por expressão temporal, usando a expressão temporal, mas como eu não tenho o valor de ômega aqui, não foi dado o valor de ômega, eu vou deixar dessa forma aí mesmo. Beleza? Pessoal, espero ter te ajudado com esse exercício. Muito obrigado aí pela atenção, um abração e fiquem todos com Deus.